Olá, aqui é Diego Carneiro e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as técnicas de Machine Learning e a interseção delas com a economia e a econometria, como a gente está acostumado, né, no curso de economia. A inspiração aí para esse vídeo veio desse paper que eu estava lendo aqui da Susan Aten e do Guido Imbens, né, que são professores lá da Universidade de Stanford. Eles fazem aqui toda uma discussão, tá, um paper de 2019, eles fazem uma discussão sobre as técnicas, né, de Machine Learning e como é que elas se relacionam com as técnicas tradicionais de econometria. Então achei uma discussão interessante trazer aqui pra gente. Então, primeiro, eles introduzem aqui o paper com uma citação aqui desse Leo Bryan, né? Ele diz assim: existem duas culturas em estatística, né, que trabalham com modelagem de dados. Um assume que os dados eles são gerados por um processo estocástico, né? Então elas tentam identificar esse processo. E a outra assume que existem algoritmos, né, ou modelos, e tratam os mecanismos de geração de dados como sendo desconhecidos. Né? Então são duas formas de ver os dados. Isso está intimamente relacionado com a econometria que a gente conhece, a econometria tradicional, e com os modelos, né, mais modernos que vem ganhando força, os modelos de machine learning. Né? Então achei interessante essa discussão. Alguns pontos aqui é que, apesar dessa literatura vem ganhando corpo, né, em economia, a gente vê que a maioria dos jornais, né, conforme a Susan cita aqui, ainda dão uma ênfase muito forte para o uso do que eles chamam de métodos formais, com propriedades formais, né? Porque a gente vai ver já que os algoritmos de machine learning eles são muito práticos, né, no sentido de que eles têm um objetivo muito claro e que eles se preocupam menos, né, com algumas propriedades dos estimadores. Então, isso, digamos assim, ainda é uma barreira a ser vencida aqui pelos journals aqui de economia, né? Então, ele se propõe a fazer uma revisão, a gente vai pegar aqui a primeira parte dessa revisão, que é a parte mais teórica, né? E depois, quem sabe, a gente pode aprofundar aí na parte dos métodos, né, propriamente ditos. Então, a gente faz aqui essa seção, né, que seria econometria, machine learning, objetivos, métodos e algumas configurações, digamos assim. Cabe aqui para nós entender a diferença entre os objetivos da econometria tradicional, né, e dos algoritmos de machine learning e qual é a diferença entre eles, né? Bem assim, primeiro, para quem não caiu de paraquedas, né, o machine learning seria um conjunto de técnicas aí que você pode associar à estatística, né, à computação, que são métodos fundamentalmente voltados para a previsão, né? Então, o objetivo principal deles é fazer previsão, né, com base em algum conjunto de informações. E já se você pegar a econometria tradicional, né, ele faz aqui um bom resumo, né, em que geralmente você tem um parâmetro-alvo, né, que é um parâmetro populacional, e você quer estimar a partir de uma amostra. Né? Então, você partindo de uma amostra aleatória dessa população de interesse, né, você consegue, digamos assim, fazer alguma estimação. E o foco é justamente o parâmetro. Né? Então, no sentido, eu quero obter aquele parâmetro específico e eu quero garantir, né, que ele tenha boas propriedades estatísticas, no sentido de que ele é, digamos assim, bom em amostras repetidas. Né? Ele tem aquelas propriedades de eficiência e consistência, né, que a gente já está acostumado a ver. Outra característica, né, também marcante dos modelos tradicionais, que não é tão marcante nos modelos de machine learning, é a presença de intervalo de confiança, ou seja, a gente trabalha muito com a questão da inferência, né? Então, sempre que você dá uma medida pontual do estimador, você dá associada a ela uma medida de incerteza, né? Seja lá o erro padrão ou o p-valor, etc. Então, são coisas que estão sempre associadas, né? Já por outro lado, se você pegar o machine learning, ele dá aqui dois objetivos principais, né? Um seria fazer predição, essa, digamos assim, seria a principal característica, né, desse tipo de modelo, dado com base num conjunto de variáveis. Outra característica, né, outro objetivo comum dos algoritmos de machine learning seriam fazer a classificação de unidades, né, com base na informação. Então, esses seriam os dois principais objetivos. Fazer predição, prever alguma coisa com base em dados, e fazer classificação, ou seja, a partir das informações eu consigo classificar os indivíduos, né, as unidades, em diferentes grupos. Então, essas seriam duas características típicas dos modelos de machine learning. Você pode perceber que algumas delas, né, por exemplo, a previsão, a gente trabalha lá, quando está trabalhando principalmente em séries temporais, né, você já faz bastante isso. Então, meio que existe aqui uma interseção entre os dois pontos. Então, ele começa aqui a discussão, né, trazendo um problema típico aqui de estimação de mínimos quadrados ordinários, né? Ele vai compara que a visão, né, das duas escolas com relação a esse tipo de estimador. Você nota que, por exemplo, na econometria tradicional, o que a gente reforça, né, é que esse estimador, né, sobre determinadas hipóteses que a gente assume lá, ele vai ser o melhor estimador linear não viesado, ele vai ter boas propriedades, né, de eficiência em amostras grandes, né, boas propriedades assintóticas. Já os modelos de machine learning, né, eles vão dizer que o modelo é bom, digamos assim, se ele tiver uma boa capacidade de prever os passos seguintes. Né? Então, a abordagem de mínimos quadrados aqui não seria, a princípio, não teria como foco, a princípio, estimar, né, os parâmetros da regressão. E sim, escolher os parâmetros de modo a que eles maximizem o poder de predição.
Então, o foco, né, dos modelos de machine learning são o erro de predição, ou seja, o erro quadrático médio, se você preferir. É comum, né, que já vai entrar aqui um pouquinho na questão da validação cruzada, né, é comum dos modelos de machine learning você dividir a amostra, né, em dois grupos, em dois conjuntos de dados. Um conjunto que você chama de conjunto de treino e outro conjunto que você chama de conjunto de teste. Né? O conjunto de treino é o que é utilizado para poder estimar os parâmetros, né, e o conjunto de teste é o que é utilizado para poder verificar se aquele modelo ele tem um poder preditivo satisfatório. Né? Então, você não testa o modelo, né, on sample, né, você não testa o modelo dentro da própria base de dados que você utilizou para gerar. Né? Isso é um ponto interessante dos modelos. Né? Eles também têm uma nomenclatura própria, por exemplo, eles chamam lá as covariadas, né, eles chamam de features. Né? O Y seria outcomes, nosso modelo seria uma função objetivo. Enfim, mas no fundo é a mesma coisa, né? Só tem uma nomenclatura própria, né, do ramo, da área. Vamos falar um pouquinho mais da questão da validação cruzada, né? Se você pegar a nossa econometria tradicional, na maioria das vezes a gente tem uma explicação teórica, né, pro formato do modelo. Então você tem uma teoria do capital humano, então você explica, né, que a renda, né, é explicada por fatores, por variáveis que são inclusas para poder explicar o salário, né? Você tem a equação de Mincer, etc. Né? Então você já sabe que variáveis inserir no modelo, como vai ser a forma funcional mais ou menos desse modelo. Tá? Por exemplo, se você está trabalhando com a função de produção, a função de produção ela tem, né, o capital, o trabalho, você já consegue interpretar os parâmetros que você estima em termos de retorno de escala, em torno de elasticidade. Digamos assim, existe toda uma base teórica por trás para poder você estimar. Então, na verdade, é como se existisse um modelo verdadeiro, né, que você está querendo encontrar, e só que esses parâmetros são desconhecidos. Então, você quer encontrar esses parâmetros. Já quando você está lidando com o processo de validação cruzada, vai selecionar os dados, né, os regressores e os estimadores de modo que você maximize o poder preditivo ou fora da amostra de treino, ou seja, na amostra de teste. Certo? Então, isso aí é outra característica marcante aí dos modelos. Para a gente entender, deixa eu pegar um gráfico aqui. Aqui eu tenho um exemplo aqui de cross-validação. Né? Eu pego a amostra aqui, eu dividi em 5 partes, né? Estimo com base nessas 4 partes e testo contra essa parte que ficou fora aqui, que seria a amostra de teste. E aí eu vou obter um erro. E aí eu posso repetir esse processo, né? Principalmente é muito comum nesse tipo de modelo. Eu tenho uma amostra relativamente pequena, então eu repito o processo, só que agora eu pego esse quadrado para ser a nossa amostra de teste, né? E o resto para ser o treino. E assim por diante eu vou alternando entre todos eles. E aí eu consigo obter uma média, né? Um erro médio no final. Então, fazendo isso, eu não perco tanta amostra, né? Porque eu tenho eu estimo o modelo com várias subamostras diferentes. Então isso é um processo bem comum quando você está trabalhando com os modelos de machine learning. Uma outra característica interessante dos modelos de machine learning é a questão do overfitting, da regularização e dos parâmetros de afinação. Basicamente, a ideia é encontrar um modelo que ele seja flexível, né? De modo a que ele faça uma boa previsão. Mas ele não pode ser muito flexível, porque senão ele vai estar, digamos assim, fitando o ruído e não o processo gerador de dados propriamente dito. Isso aqui também vai ficar claro. Vou mostrar aqui mais uma figura. Então aqui a ideia é a seguinte, né? Você teria um conjunto de dados que tem esse formato aqui, e aí você setaria aqui, por exemplo, uma regressão linear. A regressão linear, né, ela não tem um ajuste muito bom a esses dados. Então você tem aqui underfitted, né? Você está abaixo do que seria o ideal. Já se você, por outro lado, você tiver um ajuste muito bom, note que esse ajuste vai estar levando em consideração o ruído. Então ele não vai ajudar na previsão, certo? Apesar dele, digamos assim, ter um poder de previsão muito grande dentro da amostra de treino, fora dela, né, ele não vai ter um poder de predição muito grande. Então, o que a gente quer é alguma coisa intermediária entre os dois, né? Que capture o processo, o gerador dos dados, mas que não capture o ruído. Então, como é que a gente faz para poder evitar esse problema, que é o problema que a gente chama de overfitting, né? A gente, basicamente, uma técnica comum é você inserir dentro da otimização da função objetivo, por exemplo, se você tivesse uma regressão linear, você inseriria dentro da função uma restrição. Essa restrição ela vai penalizar o que ele chama aqui de complexidade do modelo, né? Ou seja, ele vai penalizar, no caso, o número de regressores, né? Porque quanto mais regressores você insere, né, em termos ao quadrado, etc., por exemplo, você está melhorando o ajuste. Né? Se tivesse um polinômio, à medida que vai aumentando o grau do polinômio, você está melhorando o ajuste da curva. Só que aí ele vai inserir um termo, uma penalidade com relação a esse aumento do número de termos, né? O número de coeficientes, né? de variáveis. Perceba que isso tem isso conceitualmente é interessante, né? Porque pelo menos quando eu estava estudando econometria, uma coisa que sempre diziam pra gente não fazer era sair selecionando nosso modelo minerando, né? Que era você ficar tirando e botando as variáveis até encontrar um modelo bom, né? Que seria que tivesse os parâmetros significantes e um R2 alto. Né? Inclusive, se você imaginar o R2 ajustado, né? Que você compara modelos que têm diferentes quantidades de regressores, ele de certa forma ele já é uma forma de penalização, né? Você penaliza a inclusão de variáveis. Né? Então, digamos assim,
é uma forma aí mais arcaica, né, de você fazer isso. Então, a regularização é uma forma uma maneira muito mais formal de realizar isso. Então aqui ele vai dar um exemplo, né, de modelos em que isso acontece, né? Isso aqui vai dar origem aos modelos, por exemplo, laço, ridge, que são as regressões regularizadas, né, o ElasticNet. Enfim, são formas de modelos que tem aqui um termo de penalização. Então aqui você teria que seria uma regressão comum, né? Regressão de MQO, só que aqui você acrescenta na minimização lá esse termo aqui que ele está penalizando a complexidade do modelo. Ou seja, quanto mais betas, né, você inserir no modelo, maior vai ser o tamanho dessa função, logo vai ser mais difícil minimizar ela. Esse parâmetrozinho aqui, lambda, né, é o que é chamado aí de parâmetro de afinação. Como é que a gente faz para escolher esse parâmetro de afinação? Você tem várias formas, né? Você pode escolher ele minimizando algum critério de formação, ou então você pode fazer isso via validação cruzada, né? Então, assim, você tem várias maneiras de fazer esse processo. Outra característica interessante dos modelos de machine learning, que, digamos assim, não é muito comum nos modelos de econometria tradicional, é o que chama de espacidade, né? O sparsity. Seria basicamente a característica dos modelos vamos falar assim, de selecionar os elementos, né, da amostra. Então, provavelmente você já deve ter visto aí estudando econometria tradicional, que a gente chama lá de stepwise, né? Você vai inserindo os regressores aos poucos e vendo como é que o modelo se comporta, né? Então, você de alguma forma vai fazendo aquilo que eu disse. Você vai selecionando que regressores vão entrar na regressão com base nos resultados. Então, isso é muito comum em machine learning. Geralmente, nos problemas envolvendo machine learning, eles lidam com um número de regressores o maior possível, né? Um número de regressores muito grande, ou, né, em termos absolutos, ou então quando você compara com o tamanho da amostra. Né? Você tem uma amostra que não abarca a quantidade de regressores. Então, digamos assim, eles não têm nenhum pudor em eliminar aqueles regressores que não aumentam o poder preditivo. Então, enquanto isso, digamos, em econometria, segundo a nossa teoria assintótica, né, poderia ser prejudicial, porque você vai estar jogando coisas no erro, que vão viesar os seus estimadores, etc. Certo? Quando você está falando de previsão, poder puro de previsão, isso não é considerado, tá? Então é muito comum, na verdade, você descartar, né, você fazer uma seleção de regressores e ponderar nesses regressores de acordo com o poder com a contribuição que eles dão para a previsão, né, para o poder preditivo, né, que no fundo é o objetivo final dos modelos de machine learning. Outra característica marcante aqui dos modelos, né, é a questão da conveniência computacional, digamos assim, né, e da questão da escalabilidade. Alguns modelos tradicionais, eles são, digamos assim, intensivos computacionalmente falando. Por quê? Porque eles exigem, por exemplo, a inversão de matrizes gigantescas, né? E quando você está lidando com um conjunto de dados muito grande, isso pode exigir muito tempo. Né? Então, o que acontece? Os algoritmos de machine learning eles tendem a privilegiar aqueles tipos de modelos que são mais simples, no sentido de que são menos custosos computacionalmente. Então, é interessante que eles priorizam isso, né? Isso é algo que não é muito, na econometria tradicional, não é muito visado. Inclusive, para poder alimentar os algoritmos em tempo real de redes sociais, por exemplo, né, eles precisam de uma resposta imediata. Então, os algoritmos têm que ser ágeis, né? Então, isso é muito comum. O próprio laço, né, que a gente já havia comentado, que é aquela regressão regularizada, né, que ele tem um termo lá de penalização, ele é, digamos assim, computacionalmente muito mais simples, né, para você utilizar na seleção de variáveis do que, por exemplo, se você usasse a força bruta. Suponha que você vai tentar inserir e tirar todas as variáveis em todas as combinações possíveis. Isso é uma alternativa, por exemplo, você fazer uma seleção do modelo. Só que isso é computacionalmente muito mais custoso, dependendo do volume de dados que você tem e da quantidade de variáveis que você está tratando. Então já o laço não, ele impõe uma maneira mais rápida, né, de você fazer essa seleção dessas variáveis, né, se esse é o objetivo. Por fim, outra característica interessante, que é o uso do que se chama aqui de average model, né, que é basicamente, em alguns casos, um modelo só, um algoritmo só, ele não tem um bom poder preditivo. Mas se eu utilizar 4 algoritmos diferentes, cada um deles vai ter uma previsão própria, e depois eu tomo uma média ponderada desses algoritmos, né, que a gente chama aqui de votos, né, e aí eu consigo ter um ganho de performance ao combinar esses algoritmos. Inclusive, ele cita aqui um caso interessante, que foi esse Netflix Prize, né, que foi um prêmio que a Netflix ofereceu para quem conseguisse prever, né, aqueles filmes e séries que os assinantes iriam preferir, né. Então, eles ofereceram um prêmio, se não me engano, de $1 milhão para quem conseguisse o melhor poder preditivo. E aí o modelo que ganhou foi justamente um modelo que fez uma ponderação de todos os resultados de todos os outros modelos, né? E então ele obteve um ganho significativo de poder de predição ao fazer esse tipo de ponderação. Então isso é um artifício, né, que eventualmente pode ser utilizado aqui nos modelos de machine learning. Por fim, acho que uma discussão interessante aqui é a questão da inferência em modelos de machine learning. A gente viu que a inferência ela é muito cara, né, para os modelos
de econometria tradicional, né? Sempre que normalmente quando você apresenta uma estimativa, você coloca uma medida de incerteza junto. Só que nos modelos de machine learning, o que acontece? Muitas vezes você está lidando com situações em que não é possível fazer inferência, né? Você não consegue construir intervalo de confiança e em algumas situações, simplesmente ao querer construir intervalo de confiança, você acaba penalizando um pouco a capacidade preditiva do modelo. Então, como os algoritmos priorizam, né, a capacidade preditiva, então muitas vezes essa parte da inferência ela é deixada de lado. Mas não obstante isso, né, existem vários métodos que já possuem a capacidade de inferência, né, para as quais já foram feitas, mesmo que assintoticamente, a construção de intervalo de confiança. E é isso, a ideia era trazer essa discussão aqui dessa primeira parte do paper, e aí eu posso ver no futuro, a partir de agora ele vai listar vários métodos, né, e discutir em profundidade cada um deles, então a gente pode até abordar isso num vídeo futuro. Mas por hoje é só, e até o próximo vídeo. Valeu!